né, que usa IA muito, IA. Acho que o pessoal aí da computação fala que a turma que mais entende de IA é essa turma aqui que trabalha com a parte de visão computacional, né? O pessoal que está mais avançado, né? O pessoal de redes, se você pensar assim, degraus, né, numa escada, o pessoal de redes está num degrau lá embaixo, olhando para o pessoal lá de visão computacional, em termos de evolução de IA. Então, a gente da área de redes, que acha que usa IA bem, está muito atrás desse povo aqui de visão computacional. Então, essa parte de jogos, visão computacional, robôs, né? Só está mais à frente. E aqui essa figura ela está mais ampla, né? Usa mais coisas aí, né? Em termos de tecnologias, né? Então, a visão em paisagem, né? Vamos dizer assim, nas tecnologias que envolvem o IA, né? Tecnologias e aplicações, né? É um meio termo. E veja que está aqui, ó. O que é que tem aqui, tá vendo? Chatbots, né? Já está aqui na figurinha aqui. E a IA trabalha, essa é uma coisa bem importante na IA, isso aqui, sabe? A parte de treinamento. Como é que ela trabalha? Então, você tem um conjunto de dados, é muito importante, conjunto de dados, né? E aí, tem a parte dos algoritmos de processamento, que eu vou falar por causa o que é a importância, né, desse conjunto. Depois tem as saídas, né, porque o algoritmo é treinado baseado nesse conjunto de dados aqui. A parte de treinamento aqui, ó, tá aqui na figura, a palavrinha aqui, aprendizado, né, aprender. É baseado nesse monte de técnicas aqui, algoritmos e tal. O pessoal faz o treinamento e dá a saída para o sistema, né? E aí, essa saída, obviamente, é analisada na parte de desenvolvimento, né? Analisada pelos especialistas, etc. e tal. E aí, o pessoal vê se tem alguma coisa que não faz sentido, né, na análise. E aí, o último passo é fazer ajustes, né, nos algoritmos, ou também no conjunto de dados, né, por exemplo, para treinamento, e como realimentação. Então, o resultado daqui é incrementar a base de dados, ou, por exemplo, fazer melhorias aqui nos algoritmos e nas técnicas, né? Então, por que essa base de dados é bem importante? Porque é baseado nessa base de dados que o algoritmo vai fazer todo o aprendizado. Então, se tu tiver uma base de dados confiável, boa, esses algoritmos não vão tomar a decisão correta, mesmo que eles estejam corretos, né? Assim, em termos de implementação, né? O que é muito comum a gente ver hoje é o pessoal pecar nessa parte aqui de base de dados. Então, por exemplo, o cara vai dizer assim, não, eu vou gerar uma base de dados sintética. E por meio dessa base de dados sintética, eu vou treinar meus algoritmos. É complicado isso. Então, você vai gerar uma base de dados sinteticamente por meio de um simulador e aí depois usar para treinamento do algoritmo de IA, né? É complicado porque a gente não sabe se esse simulador também é confiável, né? Como é que ele foi construído. Tem que ser um simulador realmente consagrado e confiável, que a comunidade, tanto da indústria ou da academia, reconheçam, seja um simulador consagrado, né? Para você ter esse nível de confiança, né? Então, essa base de dados é bem importante. Se ela for uma base de dados experimental, aí sim, aí você tem um nível de confiança muito maior. Aí é onde entra a parte do IoT em consonância com o IA aqui, né? Então, o pessoal do 5G está apostando bastante que o IoT vai ajudar muito essa parte de inteligência artificial, né, das técnicas e funcionalidades do IA, porque vai prover uma base de dados muito grande. Então, quando entrar naquela parte lá que o 5G está propondo, lá, está prevendo, né, que é a parte de uso maciço, né, de dispositivos IoT, seja na indústria ou na cidade, por exemplo, toda essa parte de câmeras de monitoramento, hoje em dia já é uma fonte de dados imensa aí, né? Então, uma base de dados aqui muito grande. Então, os algoritmos de IA tem uma base de dados muito boa aí para treinamento já hoje em dia, né? Nas câmeras, os serviços de segurança usam, né? Nas câmeras aí. Então, é bastante coisa. Ok? Então, vamos à frente aqui. Então, é isso que o pessoal está prevendo. Um complemento disso que eu falei do IoT é isso aqui, né?
que assim, as altas taxas de dados possíveis no 5G possibilitam a implementação de algoritmos IA com alto consumo de dados e computação intensiva para várias aplicações dos usuários, inclusive indústrias. Porque envolvem também a nuvem, certo? A gente vai falar daqui a pouco aqui de computação em nuvem. Então, essa parte também dos algoritmos envolve a nuvem. Então, se você tem uma rede que tem uma taxa de transmissão, uma boa vazão de rede, né? Um throughput da rede bem alto, com uma taxa de transmissão alta, isso é muito importante, né? É muito importante. E, então, o IoT entra aqui, né? Como eu comentei agora, né? Essa previsão aqui, feita que está nessa publicação aqui, da 2022, é uma revista muito conceituada no I3S, né? Fala que faz essa projeção. Olha como é que vai estar a comunicação na rede 5G daqui a 10 anos, aproximadamente. Então, a curva em azul é comunicação de máquina-máquina, né? Ó, M2M. E aqui o vermelho são os usuários de smartphone. MBB, aqui os dispositivos IoT, não, nem tanto, né? Mas o MBB é mais smartphone, né? Que é o serviço de banda larga móvel, né? Que é a gente, né? Nós, os humanos. Então a tendência é que o dispositivo IoT, ó, domine, né? O mercado aqui. E fazendo uma correlação com o que eu falei na aula passada, em termos de tráfego, toda a parte de aplicação de vídeo aqui vai dominar, né, em termos de tráfego, quando a gente estiver por aqui, né, 2030. O pessoal está apostando aí que foi uma estimativa da Cisco, né, que toda a parte de vídeo vai... o tráfego de vídeo vai corresponder a aproximadamente 90% do tráfego que flui na rede 5G, né. E aí o pessoal está apostando isso aqui, ó. Essa junção desses três mundos aqui, ó, vai ter impacto, inclusive, na parte de negócio e tomada de decisões, né, por empresas, por exemplo. Então, você pode, de repente, ter aplicações em tempo real, né, usando esses algoritmos de IA. Né. Aquela referência também, ela traz uma série de aplicações que acha que o IA pode contribuir, né, junto com o IoT, né, na parceria com o IoT. Então, por exemplo, aprimoramento e processamento de Big Data, né, que a gente vai ver em seguida aqui na aula. Expandir o horizonte da saúde, né, que eu comentei lá no início da aula. Rede inteligente, né, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre rede inteligente, transporte inteligente, etc. Então, tem bastante coisa aí. Alguns potenciais, né, de uso, né, mais destacando aqui, né. Então, por exemplo, toda a parte de gerenciamento e otimização da rede, né. Então, aqui não tem nada a ver com o usuário convencional, né. Então, aqui tem a ver com a operadora. Então, a operadora vislumbra o uso de IA. Vou mostrar daqui a pouco alguma coisa sobre isso. Né? Aqui é a parte que a gente já sabe, né? De comunicação de carros, né? A comunicação do usuário em si, né? O smartphone, né? Essa figurinha mostra isso. E aqui a parte mais avançada, né? Por exemplo, de modelagem de canal, estimação de canal, que tem a ver com também a operação da rede, né? E isso aqui também, né? Pesquisa mais a parte da camada física, né? As diversas aplicações aí. Então tem muita coisa que o pessoal está apostando, né? Então, a parte de computação em nuvem, né? Uma parceria aqui do IA 5G com a parte de computação em nuvem. Então tem outra coisa que o pessoal está apostando bastante, porque os algoritmos IA podem estar aqui, possivelmente vão estar na borda da nuvem, né? Que é uma aposta que está sendo feita por causa do atraso, né, para diminuir a latência da aplicação. Então, o pessoal vai armazenar aqui o que puder aqui na borda, toda a parte de processamento. Né? Alguma coisa que não der na parte da nuvem. Né? Por exemplo, se for, sei lá, precisar consultar dado em grande quantidade, né? Aí vai para a nuvem para o armazenamento. Mas a ideia é muitas das coisas ficar realmente na borda aqui. Né? Não sei se o David está presente aqui na aula, que ele perguntou, ficou na dúvida onde seria a borda, né? O edge, né? Na rede, então essa figurinha é boa para isso. Né? Então está aqui, ó, é exatamente essa figura aqui. Está por aqui. Tá depois da rede de acesso. Né? Essa aqui é a rede de acesso, né? A RAM. Aqui, ó, ciclo RAM.
Radio Access Network. Aqui estão os usuários, as aplicações, os dispositivos acessando a rede, depois vai para a borda da rede, né, o Edge, e principalmente, finalmente vai para a nuvem, né. Essa aplicação aqui eu trouxe que é uma coisa mais para telecom mesmo, telecomunicações, né, que o pessoal já usa para estimar a perda de caminho, por exemplo. Eu teria aqui dessa publicação aqui também, dessa revista bem conceituada do I3S, né? O Wireless Communication. Publicação de 2020. Então, veja, ó, aqui o algoritmo, aqui a figura trata, tá vendo? A parte de medição, né? O banco de dados aqui de medição, o conjunto de dados, né? A parte vermelha. E aí a previsão feita pelos algoritmos, né? Pontilhado é a linha verde. Perceba que tem uma correspondência muito grande, né? No 3GPP também não poderia deixar de ser. Tem alguém que quer perguntar? É que eu me desconcentrei por um momento. Se o senhor puder explicar de novo a última parte, aquilo é uma coisa que vai acontecer a perda no 5G, ou é o que o 5G resolve? É isso aqui que você está falando? Está vendo a figura? Essa questão de perda de caminho e de RMSDS, é o que o 5G Sim, causa ou o então, 5G resolve? isso. Então, isso aqui é uma estimativa de um uso de uma técnica de IA, né? Para a estimativa de perda de caminho, né? E aí você tem um experimento real, as medidas, né? Que é a linha vermelha. E aí o cara bolou o algoritmo, fez a simulação, né? Rodou o algoritmo de IA para ele tentar prever como é que seria o comportamento, né? E aí ele conseguiu realmente ter sucesso, né? Você veja que a perda do caminho, a curva vermelha, né? Que é o experimento real, né? Que ele fez as medições, né? Está muito próxima da curva dos dois algoritmos aí, né? Do verde e do pontilhado. Aí mostra que como é que essa técnica de IA já, em algumas aplicações aí, já pode auxiliar na gerência da rede, né? A parte de gerência da rede. E isso é uma... Entendeu? Essa perda de caminho é uma métrica bem interessante que o pessoal usa para toda a parte de alocação de recursos, né, na rede. A gente viu isso lá na segunda semana de aula, né? Deixa eu adiantar aqui, porque já está chegando perto das 8 horas. Então, no 3GPP, então existe, na Release 17, ó, existe esse relatório aqui, que trata da parte de aprendizado de máquina, que o pessoal que é uma aplicação prima do IA aí, né? Então, aprendizado de máquina, então, perceba que tem esse relatório aqui voltado justamente para isso, e já numa release bem mais recente, né? A Release 17, publicação de 2021. Pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, que vocês vão encontrar esse relatório. Um relatório bem extenso. Vocês vão ver que é bem extenso. Outros GTs de IA dentro do TGPP, ó, vocês podem consultar esses 3 lugares aqui, Ctrl+C, Ctrl+V lá para o navegador. Vocês podem ver que tem bastante coisa lá. Então vamos adiantar aqui por causa da hora. Parte de Big Data, né, em rede 5G, né? Vamos falar um pouco sobre isso. O Big Data surgiu o conceito aí já há bastante tempo, né, em 97, o pessoal já vislumbrou que a definição, né, uma possível definição, diz assim, a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjunto de dados muito grandes. Aí eu destaquei aqui essa palavra muito grande, né? Isso aqui é a casca de banana para você ficar navegando aí, viajando sem saber o que é Big Data, né? Aí, lembrando lá das aulas de cálculo 1, quem cursou cálculo 1, né? Aulazinha de limite, né? O limite, quando tende a tal variável tende ao infinito, é igual a de tal função, é igual a tal coisa. Então, o conceito de muito grande, é infinito, né? Muito grande, tem a ver com a aplicação. Cada aplicação vai ter um conceito aí de muito grande diferente. No caso de Big Data, muito grande é esse aqui que está em azul. Ou seja, quando você tem um conjunto de dados que ele é tão grande que a tecnologia de banco de dados relacionais tradicionais, né, que se tinha tradicionalmente, não consegue manipular. Então, isso é o conceito de Big Data. O Big Data, você vai armazenar, os dados você armazena em algum lugar, né? Você tem um banco de dados. E aí esse banco de dados para poder manipular, ou seja, buscar informação, trocar, atualizar,
toda manipulação de dados. Você precisa usar técnicas, né, para isso, né? Algoritmos, técnicas. E essas técnicas elas têm uma complexidade computacional e, portanto, um tempo de execução. Então, se esse conjunto de dados cresce muito, de repente, o tempo de execução de uma técnica dessa aqui, de um tradicional que se usa, tradicional entre aspas, né, que se usa, pode violar, o tempo de execução viola o timeout da tua aplicação. E aí não vai funcionar mais. Que é um exemplo muito bom disso aqui, cartão de crédito. A aplicação de cartão de crédito é uma das aplicações que é mais rigorosa em timeout, justamente para evitar fraude. Uma das coisas é, por exemplo, aqueles ataques de homem no meio, né? Que eu falei na aula passada. O cartão de crédito usa timeout para tentar ao máximo evitar aquilo ali. O cara conseguir de alguma maneira capturar a informação no meio do caminho e tentar processar alguma coisa para responder, né? Passar para adiante. Então, se o timeout dessa aplicação violar alguns milésimos de segundo lá, a transação não é reconhecida. Por exemplo, se você está no supermercado lá e vai pagar a sua conta no cartão de crédito, você vai digitar a senha, né? Se você demorar a digitar, bem que você digite corretamente, dê OK lá, a transação não é executada. Você passou o timeout. Então, em Big Data, o conceito de Big Data ele tem a ver está diretamente relacionado com a tecnologia de banco de dados que eu uso. Então, com isso aí a gente bota o pé no chão e definitivamente entende o que é Big Data. É isso aqui que está nesse slide, mais nada. Esse é o conceito correto. E aí tem os 5 Vs, né, do Big Data, que inicialmente começou com 3 Vs, aí depois com a evolução aí das coisas, passou para os 5 Vs. Quais são? Começou inicialmente por os dados que tenham variedade, depois volume crescente e velocidade. E aí, com essa coisa de fake news, com essa coisa de segurança cibernética, que está entrando em voga, aí incrementou-se aqui mais 2 vezes. A parte de veracidade dos dados, não adianta você ter um conjunto de dados se você não tem confiança que esses dados são reais. É similar àquela coisa de IA que eu comentei, né? Então, o algoritmo de IA vai usar uma base de dados que não é confiável, não adianta, né? Então, você tem que ter veracidade nos dados. Depois, é valor agregado, ou seja, a utilidade da informação. Então, a informação que está armazenada ali, ela tem que ter utilidade. É semelhante, por exemplo, à previsão do tempo, um exemplo bom para isso aqui, para a gente entender aqui, a previsão do tempo no sertão em novembro. Sei lá, em outubro, que é uma época que a gente sabe que não chove, né? Aí você vai ver a previsão do tempo lá sei lá, em Patos, não sei se tem alguém aqui de Patos, Cajazeiras, Patos, ali em Patos, né? Santa Luzia. Aí você vai olhar a previsão do tempo para Cajazeira, para Patos. Amanhã, tempo limpo, não tem previsão de chuva. Isso no mês de sei lá, outubro, setembro. Isso aí não tem informação nenhuma, essa previsão do tempo, porque a gente sabe que realmente não chove. Em Patos no mês de setembro, é muito raro. Um evento, se você for fazer um levantamento, é muito raro chover em setembro ou outubro, né, no mês de Patos. Então, essa informação não tem muito valor agregado, previsão do tempo. Mas o pessoal diariamente faz isso, né? Você pode olhar lá no mês de setembro, nos jornais, você vê lá a previsão do tempo. Um negócio que realmente valeria a pena dizer previsão do tempo se realmente tivesse uma previsão de chuva, né? Para o mês de setembro. Mas, pessoal, realmente vai ter previsão de chuva amanhã e tal. Então é isso. Então, esses 5 Vs do Big Data. E aí tem essa parte aqui de mais tecnologias, né? É coisa de banco de dados aqui, né? Coleta e pré-processamento, armazenamento e gerenciamento de dados, processamento e análise dos dados, né? Mais coisa de banco de dados mesmo. Essa figura também eu teria aqui dessa revista aqui do I3E, uma revista muito conceituada, que ela faz um overview do mundo aí, né? Da atmosfera, né? Do ecossistema, né? Da atmosfera do Big Data. Achei muito informativa, né? Aí eu deixo como dever de casa vocês analisarem detalhes aqui, né? Eu também falei na live. Para uma resolução melhor, da figura, eu sugiro que vocês vejam aqui diretamente nesse artigo, né?
Vai ter uma resolução melhor. Realmente eu não consegui captar uma resolução melhor que essa. E no 5G, como é que está a parte de Big Data, né? Então o pessoal está apostando aí que da onipresença da rede, né, 5G, vai ser muito importante, né? Por causa dessa coisa do IoT, né? O conjunto de dados que vai ser usado. A parte da comunicação com data centers, né? Vou mostrar isso agora mais à frente. Então tem muita aposta aí, né, para o Big Data. Então, na parte do Big Data, então tem toda essa parte aqui, ó, que eu comentei agora há pouco, vou pular aqui para a gente falar na rede 5G, a visão do 5G como uma rede orientada por Big Data, né? Então, é uma coisa que a literatura tem mostrado, ou seja, 5G servir como uma rede de transporte realmente entre os usuários aqui e as aplicações que estão aqui na nuvem, né? Na busca de aplicações. Então, toda a parte de análise de dados, por exemplo, dentro dos data centers e da nuvem, né? Claro que na borda também, né? Pode estar aqui na borda, antes de chegar na rede núcleo, né? Mais uma vez, se o David tiver aí, ó, David, essa figurinha aqui é boa aqui também para mostrar. E outra coisa foi a rede orientada por Big Data. Aí também tem uma perspectiva aí da rede assistida por Big Data, né? Ou seja, você usar o Big Data, aí aqui tem uma foto com relação com o IA, certo? Inteligência artificial. E aprendizado de máquina, né? O machine learning, né? De usar o conjunto de informações que você pode capturar da rede e tratar isso como um Big Data, né? E usar as técnicas de IA, diversas técnicas aí relacionadas a IA para criar funcionalidades para assistir a rede, ou seja, ajudar na gerência da rede, né? Então perceba, um monte de coisa aqui que o pessoal está vislumbrando aí, né? Que pode ser usado. Realmente vai melhorar bastante. Por exemplo, a detecção de falhas, um universo de coisas, né? Então, bastante coisa que eu teria aqui também dessa referência aqui do I3Edge. Né? Então, muito boa essa colocação. Né? Então, passando agora para a última parte da aula, a parte da computação em nuvem, antes de a gente resolver as questões. Né? Então, computação em nuvem, para quem é de computação, de ciência da computação, de novo, né? É uma área bem interessante aí para se especializar. Né? E o que seria computação em nuvem? Né? Seria assim, um conceito, né? Uma definição bem curta, seria a execução de cargas de trabalho em nuvens, né? Ou seja, em data centers da vida aí. Essa figura ela é bem intuitiva para diferenciar a computação em nuvem da computação em borda. Desculpa aí, galera, acho que a saliva passou aqui por um lugar que não deveria. Então, dessa referência de 2019, não é cansaço não, foi realmente a saliva que respirar aqui para melhorar. Então, a borda está aqui, né? Como eu já mencionei várias vezes na aula aqui, para destacar. Essa figura é autoexplicativa, não precisa falar mais nada. A figura fala mais que 1000 palavras. Né? Uma classificação possível para a nuvem, acho bem legal essa classificação, que envolve a parte de serviços, né? Que seria infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Né? E aí, algumas características. Autoatendimento sob demanda, acesso onipresente à rede, né? Isso é um negócio fantástico. Envolve aquela parte da regra dos 5 S's, né? Acesso onipresente e com a disponibilidade alta, né? Pool de recursos independentes da localização, que aí isso é um negócio fantástico, né? De onde você estiver, você acessa, né? A sua aplicação, né? É muito bom. Antigamente não tinha isso, né? Você tinha que... Eita, eu vou para casa pegar meu negócio. Tá lá no computador, lá em casa. Agora não, né? Está na nuvem, você vai lá, busca. De onde você estiver, né? Elasticidade rápida, pagamento por uso. Isso é outro negócio interessante também, né? Você pode ter esse modelo de serviço aqui, né? De negócio, né? Modelo de negócio, pagamento por uso. Essa figura eu achei bem legal, rapaz. Eu tirei dessa referência aqui.
de fazer confrontar aí como a nuvem tem mudado o paradigma, né? Principalmente na parte de software, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela versão de software empacotado, né? Acho que muita gente aqui, não sei se todo mundo, mas muita gente pegou aquela ideia de comprar a licença e instalar na própria máquina, né? E aí, ainda existe muita coisa assim, né? Mas outras não, né? Então, nesse tipo de software empacotado, você perceba que todas essas camadas aqui é você que gerencia. Então, dá um trabalho do cão, né? Você tem que gerenciar tudo isso aqui. E aí, à medida que o negócio vai evoluindo, por exemplo, a infraestrutura como um serviço, aí você já não gerencia tudo. Você já gerencia essa parte aqui, ó. Aliás, essa parte aqui em verde, né? Tudo que está em verde é o usuário que gerencia, né? E a parte que está em um cinza aí meio avermelhado, sei lá, alaranjado, é o vendedor, né? Que gerencia, né? O cara que está vendendo o serviço. Aí, veja só, a plataforma como serviço, olha só, o trabalho para você é bem menor. E, finalmente, um software como serviço. Então, um software como serviço não faz mais nada, só acessa e usa. Então, quem usa o Overleaf, por exemplo, o Overleaf é um negócio como esse aqui, né? Aqui você não precisa atualizar a versão de software, você não precisa, é esse negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Elasticidade, acessão de presente ao serviço. Professor, Então, paga por. Pois não. elasticidade seria o que, mais ou menos? É a questão do uso, né? Tem a ver com o uso. Entendeu? Mais rápido. Então, perceba que isso aqui você trabalha mínimo, né? No Google tem muita aplicação nessa, né? De software. Um dos primeiros caras que começaram a disponibilizar gratuitamente as coisas, né? Então, isso aqui são alguns aspectos que o pessoal pretende, assim, cobrar da rede 5G, né? Então, alta disponibilidade, alta taxa de transmissão, processamento local e na nuvem, interação em tempo real, né? Por causa da baixa latência, né? Que a rede 5G vai prover, né? Então, aí o pessoal está apostando bastante nessa parceria, né? Entre o 5G e a computação de bordo e computação em nuvem, né? Então, no simulado da Huawei tem muita questão sobre essas coisas, principalmente que envolve latência e aplicações diversas, né? De computação em nuvem, né? É muita coisa atrelada à latência. E, finalmente, para a gente encerrar aqui essa parte, quer dizer, a penúltima slide, né? Eu retirei essa figura aqui dessa referência, acho que é aquela lá do I3E. Vamos agradecer, né, a esses autores. Essa figura é fantástica. Eu falei lá no vídeo, né? Quem assistiu o vídeo até o fim. Então, fica como tarefa de casa, como dever de casa para vocês aí, pessoal, relacionar as tecnologias que a gente viu hoje com encontrar aqui nessa figurinha, né? As várias coisas aí. Então, onde é que a gente pode usar computação em nuvem, Big Data, tal, IoT, técnicas de IA, aprendizado de máquina, etc. Computação em nuvem, computação na borda, tal. Então, essa figura é fantástica. Fantástico, vale a pena. Tem outras coisas que a gente não viu, né? Então, a parte de MIMOS, né? MIMOS, né? Parte de drones, né? Mac. Então, tem muita coisa aí. E no 3GPP vocês podem encontrar, eu fiz esses dois recortes aqui, ó, por exemplo, na Release 18, tá vendo aí, ó, Release 18, tá? Outra bem mais nova. Então, o pessoal já tem eventos aqui relacionados à computação em nuvem, né? A Cloud Computing, CC, né? Computação em nuvem, e incluindo o Edge Computer, né? Então, aqui na Release 18 já tem uma série de coisas aqui que vocês podem ver lá, né? Quem tiver interesse nessa área, vale a pena dar uma olhada nessas referências. E vamos passando imediatamente aqui para as perguntas do simulado, né? Da certificação, né? Então, isso aqui foi tirado, obviamente, de provas passadas, né? Da certificação. E essa pergunta aqui é uma pergunta de escolha single choice, né? Então,
A, B, C e D, dentre essas aqui eu só tenho uma resposta que é correta. Ele está perguntando aqui qual dessas afirmações